.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. Agora na Missioneira, Caminhando com Fé. A apresentação, Edinho Silveira. Fique conosco, Deus tem algo para fazer na sua vida. Nosso bom dia a todos os nossos ouvintes, nosso bom dia a todos os nossos amigos e amigos. Saudamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos o nosso Caminhando com Fé desse dia 1º de março de 2026. Iniciamos o mês de março e já estamos indo aí para final, metade do primeiro semestre de 2026. Quero aqui mandar um abraço a cada ouvinte, cada amigo, cada amiga, aqueles que nos conhecem, aqueles que não nos conhecem. Importante que Deus conhece cada um de vocês. Estamos aqui ligados junto, hoje diretamente aqui da Rádio Nova Canção. Na minha frente aqui está o Ildefonso, meu vizinho, meu amigo Bito. Abraço para o Bito, a sua família. Lá em São Luís Gonzaga está na Rádio Missioneira nosso irmão Gerson Marques. A paz do Senhor, nosso irmão Gerson Marques, sua família, Dona Marisa que está em casa, com neto, com filha. Deus abençoe a vida de vocês. E lá em Garrucha está o nosso irmão Antônio, na Sem Fronteiras. O nosso Caminhando com Fé completa 1 ano no ar nessas 3 rádios, nessa ligação. Já vivimos um tempo aqui na Nova Canção, tivemos 10 anos de rádio aqui quando morávamos aqui diretamente em São Nicolau. Hoje, como estamos mais diretamente em São Luís, estamos já interligados aí com a Rádio Missioneira, com a Nova Canção e com a Sem Fronteira há 1 ano. E glória a Deus por isso, e eu te peço que você continue orando por nós aí. É importante essas mulheres, esses homens que entendem a intercessão, que possam interceder, que nós estamos aqui junto com esses homens de Deus aqui, fazendo algo que possa somar no teu coração e atraia o poder do Espírito Santo para curar, restaurar e libertar. E é essa a nossa intenção. Então aqui nós vamos ler um versículo bíblico para iniciarmos um tempo de reflexão, de adoração e de um culto ao Senhor. Muitos de vocês não têm ido na igreja, muitos de vocês não estão tendo esse acordar de fazer parte do corpo de Cristo, né? Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, você precisa ser pastoreado, ser cuidado por ministro, por obreiro. Por que isso aqui? Você não é autossuficiente. Você pode até ser autossuficiente no teu trabalho, na tua profissão, na tua empresa, no teu dia a dia. Eu faço, tenho inteligência, eu decido, dou não, dou sim, faço isso aqui. Mas espiritualmente, meu irmão, nós precisamos ser conduzidos por alguém, tá? Alguém que ora mais, alguém que jejua, alguém que paga o preço pelo ministério, pelas nossas vidas. E é muito importante isso. Eu sempre gostei de ter esse cuidado com a minha vida, com a minha família, de aqui na terra ter alguém que possa nos pastorear. Em Joel 2,32 diz o seguinte: a não ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Não há distinção para o perdão de Deus, não há limites para o alcance da sua salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de retidão, será salvo. Glória a Deus por este amor. Você possa entender isso, que nada é distante do Senhor. Apesar de tudo que erramos e que tropeçamos e todo o mal que fizemos, o Senhor não tem limites para alcançar um pecador. Vamos orar. Senhor Jesus, nós apresentamos o nosso culto que fizemos a Ti, Senhor. Interligado com 3 rádios, Pai amado, com centenas de pessoas ou milhares, ouvindo. Nós somos uma igreja. Muitos não têm ido na casa do Senhor, muitos não têm ido Te louvar, mas que eles possam nesse tempo receber de Ti algo que possa tocar e avivar, que eles precisam continuar caminhando espiritualmente, que eles precisam ser cuidados, que eles precisam fazer parte do corpo de Cristo, que eles precisam ser ligados à árvore verdadeira, Senhor. Então, Senhor, nós oramos para que neste ano que estamos aqui hoje completando, que nós possamos estar na Tua presença cada vez mais, e que aqui eu diminua, e que aqui eu desapareça, e que aqui ninguém me conheça, Senhor, mas que conheça somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que enviou Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada pecador, e quando morre nos dá direito de estar nesta cabine de rádio, Senhor, com o suporte do Espírito Santo, Senhor, com a direção do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos anima a continuar a caminhada, apesar de muitas vezes ela ser difícil, ser dolorosa, Senhor, desanimadora, mas o Teu Espírito Santo, em gemidos inexprimíveis, tem nos animado a continuar.
Portanto, não só eu e o Bito que estamos aqui, mas cada homem desse que está ligado, cada mulher que está ligado, Senhor, a esta árvore da vida que é o Senhor, que possa estar sendo animado neste domingo a prosseguir o seu destino, essa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Primeiro louvor, raiz dos antigos, para aqueles que gostam, a essência de harpa, a essência de toques de instrumentos diferentes. A você ancião, você mulher de Deus de cabelo branco, homem de Deus de cabelo branco, você que deu tua vida para levantar a igreja, para limpar piso de igreja, para fazer tudo aquilo que precisa para que receber o povo de Deus. Você que pregou, você que não está mais pregando, você que não está mais evangelizando, e você que se acha que já deu o seu tempo fora, volte lá a receber do Senhor, porque você é importante, você é uma raridade, que nós vamos lá na frente ouvir um louvor. O rei está voltando. Seu trabalho já parou, com o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Lá no campo os ceifeiros terminaram seu labor, toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Vazios, passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para destruições. A cidade está deserta, sua agitação parou. Ouça as últimas notícias, Jesus Cristo já voltou. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, ele vem nos buscar.
né, que o rei está voltando. Para muitos pode ser assustador, e a gente está há um ano aqui fazendo algo para você converter o coração e você converter a tua vida, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E esse louvor é muito antigo. O Alexandre já cantava há muitos anos atrás, há dezenas de anos. Mas os sinais estão previstos. Quem lê a Bíblia sabe que a guerra, que há muito, o amor esfriando de muitos. E só para você ter uma ideia, pregadores falam e pregam, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas que nós devemos andar preparado para tudo isso acontecer. E há sinais na terra, sim. Há sinais de grandes guerras novamente na terra. Já tivemos guerra mundial, tivemos várias coisas que abalaram o mundo, mas está se cometendo agora nesses últimos tempos, de ontem para hoje. Foi morto o líder do Irã, Ali Khamenei, um líder ruim, brabo, um ditador extremo, que comandava e sustentava e financiava os terroristas, como Hamas, como Hezbollah, e inimigo número 1 de Israel. E esse líder, através ontem de Israel, Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, líder israelita, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mataram esse líder perverso, como dizia um tio meu. E isso significa retaliações e guerra. Nós não sabemos o que vai dar, meus amados irmãos, irmãs, ouvintes intelectuais que tem, ouvintes mais humildes. Não sabemos o que vai dar o futuro. Mas é muito importante andarmos preparados. Muito importante andarmos preparados, principalmente com Deus. O dia, a hora, não sabe que hora vai voltar. E os sinais cada vez são mais claros. O amor de muitos esfriaria no final dos tempos. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos ter uma palavra a respeito do poder da nossa oração, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o que vivemos aqui e no Brasil. Mas até o mês de fevereiro, 19 feminicídios tinham acontecido no Rio Grande do Sul. Homens matando mulheres, homens pior que chacais, pior que lobos, matando alguém que deu amor a eles, deu filho a eles. 19 só no Rio Grande do Sul, recorde nacional. E alguns casos aqui perto, como em Cacequi, uma jovem de 24 anos que o namorado vai na casa da amiga e mata esta jovem de 24 anos. Essa jovem servia meu irmão como caminhoneiro num restaurante em Cacequi. Várias vezes meu irmão foi servido por ela. Tivemos um caso absurdo em Nova Prata, de uma ex-vereadora, secretária, que o esposo, com 27 anos de casado, depois da separação, entra no apartamento e mata e se mata. Tivemos um caso agora esta semana em Juí, de um feminicídio, olha só a extremidade da coisa, do libianismo. Duas mulheres casadas, uma de 29 e outra de 26, de 24, 26, que era intitulada como o homem da casa, não aceita o fim do relacionamento, vai lá e mata a facada uma jovem de 24, 26 anos de idade. Nós tivemos um caso nacional que abalou o país, de um homem estruturado, ex-jogador de futebol, secretário do município, lá do norte, que não querendo o fim do relacionamento, ele mata os 2 filhos e se mata, para prejudicar a mulher. Se isso não é o fim dos tempos, se isso não é o amor esfriando, se isso não é a loucura do mundo, não sabemos como as atitudes que temos que ter. Então é muito bom você se prevenir, não é assustar, mas é andar prevenido. Quando você sai à noite, o que você faz? Você anda prevenido. Você vai sair de carro, você leva sempre alguma coisa que vai clarear na furada de um pneu. Se você vai sair caminhar na rua de noite, você sempre olha para os lados, ninguém sai sorrindo à toa, assim, que você não sabe o que vai encontrar. Nós andamos que andar prevenido espiritualmente, para o que a Bíblia fala, e a Bíblia ela reata fielmente que Jesus vai voltar. E você que não entende essa volta de Jesus, pode dizer, mas qual que é? Jesus criou o mundo aí, Deus criou o mundo e agora vai terminar, vai vir voltar. Por que Jesus vai vir voltar? Por que você pensa, por que Jesus vai voltar? Por que você pensa que tem esse projeto divino? Porque você não vai suportar ver ao teu lado as coisas acontecendo. Você não vai suportar igual lá Israel, igual próprio Líbano passou,
propriamente Ucrânia está passando, de ver bombas caindo sobre seus filhos, de ver bombas caindo sobre crianças, de ser corpos assim, destruídos assim em questão de bombas. Você não vai ter condição de ser administrado por homens malignos, por homens maus. Então por isso que é a volta de Jesus, que é nosso emocional, meus irmãos. Hoje nós se abalamos com a perca de um familiar, entendeu? Hoje nós se abalamos com um acidente de um carro. Hoje nós se abalamos com a dívida. Hoje nós se abalamos com a doença. Hoje nós se abalamos com o diagnóstico que contraria a nossa vida. Agora você já imaginou o mundo sendo destruído? Você não vai ter condição. Não vai ter clínica para te internar. De tantos problemas mentais, de problemas emocionais. Por isso que Jesus vai voltar. Porque aqueles que entenderam o processo, Jesus vai, não, pode o mundo derreter que está dentro do prognóstico meu, mas aqui nos meus aqui você não vai tocar na mente nem no coração, os meus eu vou cuidar, vem cá todo mundo aqui assim, que eu tenho um lugarzinho tranquilo para vocês. É isso a volta de Jesus. Jesus vai blindar os dele, para que não sofra o que o maligno vai fazer. É a destruição que está acontecendo e isso é bíblico. Então, meu irmão, os sinais estão claros, fique atento, fique alerta, faça a tua vida legal, jogue teu futebol, teu vôlei, vai na praça, vai pescar, vai namorar, vai curtir teu casamento, teus filhos, vai fazer as coisas, vai trabalhar com dinâmica, com altivez, vai produzir, vai ter ideias, vai ter sonhos, mas coloca para Deus e anda sempre bem prevenido, tá? Desceu da rodoviária em Porto Alegre, tu já sai com a mala na mochila e os olhos para tudo que é lado, meu irmão. Prevenção, ande prevenido, porque isso é favorável à nossa humanidade, que alguém venha nos cuidar e venha nos recolher deste maligno que está aí matando gente, pais matando os filhos. Olha, pensou a loucura de um cara de matar a tiro umas crianças de 8, de 10 anos? Esse mundo está doente, e é que tem que ser assim, as pessoas vão ser assim. Então você que entende isso, comece a orar mais e pregar mais, nós vamos ver isso aqui mais logo adiante. E você, homem, que me ouve, e que não está bem em teu casamento, meu irmão, e se não deu certo, pegue teu chapéu com honradez. Rio Grande do Sul é um estado que se chama de masculinidade, de puro, do macho, e seja macho. Seja macho cuidando dos teus filhos e da tua mulher, se separando, mas não cometendo crimes desse instrumento que é assim. Que loucura essa machaiada, que loucura esse feminicídio, gente. Separou não dá mais. Tem um monte de mulher, tem um monte de homem querendo casar pessoas boas, então você precisa ficar atento a essas coisas, viver anos juntos e depois matar. Mas onde é que teu coração esfriou tudo? Outra coisa, as mulheres em casamentos que não deu certo, procure terminar numa boa. Esse negócio de postar, termina hoje, amanhã já está postando com outro, já está postando coisa errada. Não chamem o mal. Esses homens que querem aparecer, não chamem o mal. Terminem com respeito o relacionamento, com gratidão pelo tempo que viveram. Mas não cometam essas coisas que vai ficar sempre alguém chorando, uma mãe, um pai, um filho, alguém que ama alguém. Escolha o casamento certo também. Muitas pessoas saem de uma relação e já se metem noutra bucha. Não conseguem ficar um ano sozinho. Não conseguem esperar em Deus um casamento certo. Pegam cada tranqueira, cada paulama da curva do rio que não desceu para baixo do rio, fica lá trancado e só num sinal estão lá casando com instrumentos diabólicos. Espera em Deus, Deus vai fazer algo na tua vida. Esse ano que nós estamos aqui do Caminhando com Fé é para muitas memorização de homem igual eu que vivi em desertos, tive várias experiências dentro da minha família, dentro da minha casa, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Esse ano aqui tenho pedido para Deus para nos dar sabedoria para trazer essa reflexão a vocês. Quem tem tentado acertar os passos. Eu sou um pecador. Talvez de tudo que estão ouvindo, eu sou o pior de todos, dizia Paulo. Mas estou tentando acertar meus passos para quando Jesus voltar eu estar certo, meu irmão. Não vou acertar de uma hora para outra. A Bíblia diz que na caminhada vos aperfeiçoarei. Eu sou uma criatura e Ele é o Criador. Neste ano que estamos aqui, muitos nos acompanham, com minha comadre Rosa Araújo, uma fiel ouvinte, meu amigo Magnus, o Papão, vários, como o seu Barriga, lá em São Luís, nosso irmão Carlos, várias pessoas ouvem e nos acompanham, o Mariano Dias,
meu irmão lá em Passo da Telha, o Adilson, companheiro de guerra lá de Rocaçais de muitos anos. Várias pessoas nos ouvem, nos acompanhando desde este ano que estamos aqui. E outros já da primeira época nossa aqui na Rádio Nova Canção. Nosso coração só tem a intenção de nos alertarmos e quando Jesus voltar, subirmos todos juntos para o céu, meus irmãos. Vigiem. Eu sou um pecador e creio que você também é. Mas o Criador, Ele morreu por nós. E Ele deu direito a nós recomeçarmos nossa vida. Eu e o Bito aqui somos a criatura e Ele é o Criador. Você é a criatura e Ele é o Criador. Em nome de Jesus. Jonas Vilar. Dentro de mim, sabe minha vida sem pôr no papel, pra conhecer meus sentimentos, minhas emoções, somente o Deus do céu, pra descrever meus pensamentos e ajustar a máquina do coração. Somente Deus tem esse poder, irmãos, e pra saber quem sou, decifrar minha alma. Só Ele sabe o meu futuro, o que me aguarda. Meus segredos e acessos, só Ele quem tem. Criação divina, e quem me conhece é só meu Criador. Pra cantar com a gente, meus amigos Júlio e Mateus. Alô, Jonas Vilar! Simbora BH, mais ou menos assim, vem! Simbora, gente! Pra mergulhar dentro de mim e saber minha vida sem pôr no papel, pra conhecer meus sentimentos, minhas emoções, somente o Deus do céu, pra descrever meus pensamentos, ajustar a máquina do coração. Somente Deus tem esse poder em mãos. E pra saber quem sou, pra decifrar minha alma, só Ele sabe o meu futuro, o que me aguarda. Os meus segredos e acessos, só Ele quem tem. É só o meu Criador. Só Ele. Divina, e quem me conhece é só meu Criador. É só o meu Criador. Só Ele. Eu sou a criação divina, e quem me conhece é só meu Criador. Jonas Vilar. Muitas vezes as pessoas acham que nos conhecem, né? E só quem nos conhece é o Criador. Como é que o Bitão mudou? Como é que o Edinho mudou? Mas não tem como. Como o Natalício que está indo para São Luís mudou. Perdeu seu pai agora faz 15 dias, mas está lá firme em Cristo. Como mudou? Como suporta essa dor? Ele e sua família. Porque só quem nos conhece é o Criador, meu irmão.
Não julgue ninguém. Não julgue a prostituta, não julgue aquele que assassinou, não julgue aquele que roubou, aquele que matou, aquele que errou, aquele que quebrou, aquele que cheirou, aquele que fumou, aquele que bebeu, aquele que fez tudo errado na vida. Não julgue. Você não sabe quem ele é. Só quem conhece o nosso coração lá dentro é só o Criador. Não tem raio-x, não tem ultrassonografia que possa conseguir captar o que tem no nosso coração. Só Ele que nos sonda. Quero mandar um abraço para o Gervásio dos Santos, para a Ivanete da Silva, para o meu irmão William Souza, lá de São Gonzaga, meu irmão Bruno, a Marlia, Manu e o irmão Rodrigo. A galera que está nos ouvindo aí, muitos nos acompanham ao longo dos tempos aí, irmãos que amamos aí, que aprendemos a amar nessa caminhada aí. E somos todos irmãos em Cristo, independente do natalista na Batista, outros estão na Mevã, outros estão na Assembleia, na Quadrangular, na Deus e Amor, e assim vai na Assembleia da Argentina, irmão Adilson, em Roca Salles, tantos que congregam em várias igrejas. Os irmãos da Católica, somos todos irmãos, meus irmãos, cristãos, alguns com erros que precisam ser consertados, e outros estão tentando consertar. Quero mandar um abraço para o mês de fevereiro, mesmo mês ser pequeno, foi tremendo de aniversariantes. Começar lá para o meu irmão Igor Moreira, dia 22 teve de aniversário, Deus abençoe a vida desse homem. Minha sobrinha Mailuz, aqui em São Nicolau, dia 24. Dia 26, meu irmão Jorjão, lá de São Luís Gonzaga, comemos uma costela no forno com ele, num latão assado lá muito bom. Ele e a Francisca, sua esposa, receberam seus convidados muito bem. Meu irmão Vidalvino Neto estava ontem no aniversário, hoje é a festa dele, estamos aqui em São Nicolau devido à festa. Pastor Luciano Panegali, me parece que é hoje, né? O homem só faz aniversário de 4 em 4 anos, nasceu no dia 29 de fevereiro, então faz só de 4 em 4 anos, pastor. E o cara que mudou minha vida aí, através de instrumentos de Deus, que Deus usou para mudar a minha vida, meu filho Ulisses, fez 28 anos agora, no dia 27. Meu filho é filho que Deus nos deu com a Roseli aí, para transformar vidas nossas, e hoje já somos, através do Ulisses, da Ana Bárbara, somos patriarca, vovô e vovó do Henrique. Deus abençoe tua vida, Ulisses. Não precisa dizer, e não nos cansamos de dizer também que eu e tua mãe amamos tua vida aí, e estamos sempre juntos. Amém, meus irmãos? Todos esses irmãos que aqui nos ouvem e que estão de aniversário, estão nos ouvindo, têm uma particularidade com Jesus. Tem uma particularidade com Jesus. Jesus escolheu esses irmãos aí de uma forma tremenda e colocou eles como raridade, Bito. São raridades no reino. Você é uma raridade. Não importa muitas vezes da forma que você se encontra, né? Muitas vezes você pensa que você não é nada. Você não consegue ir além do teu olhar, tudo que eu consigo imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado, olha só, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Amém, meus irmãos? Você é raridade, não importa o que você fez, não importa se os outros estão notando tua mudança, não importa, meu irmão. É você, Jesus Cristo. Você é ouro precioso para o Senhor. Raridade, Anderson Freire, depois vemos com a palavra de Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a
riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, meu irmão, irmã. Amém. Você possa ter recebido esta manhã através desse louvor. Não espere aplauso do mundo, não. Não espere reconhecimento na terra. Agora faça aliança com Deus. Espero que o Senhor esteja te olhando com todo o amor e Ele vai te levantar. Não importa o tombo que você levou. O importante é você ter uma aliança com Deus e deixar que Ele te enxergue como ouro, como preciosidade. Não fique triste, não se aquiete, não regrida, não volte para trás. Avançamos, porque o Senhor é conosco e Ele nos ama. Senão Ele não teria morrido na cruz por nós.
em 1 Reis 18, 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tomar o teu coração para trás, o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó. Ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há numa abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse a seu povo, ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: toma 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse ele: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se engrandeceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Esta é a mensagem da luta de Elias sozinho contra os 450 profetas de Baal. Baal era um Deus que desviava do Deus verdadeiro, que era um Deus da fertilidade com a sua esposa, e que fazia um tendel no meio de Israel. E Acabe e Jezabel estavam vocacionando o povo para adorar a Baal, e não adorar o Deus, Pai de Jesus Cristo, que enviou seu Filho ao mundo. Então existia uma divisão, e este profeta que andou pelos desertos, que andou cuidado por corvos, cuidado bebendo água do Queride, esse profeta que teve lutas igual a mim, igual a você, ele foi chamado por Deus para decretar uma batalha espiritual, e mandou que reunisse então Acabe os seus 450 profetas de Baal, e ali fez um desafio, ali fez uma tremenda guerra, e chamou para eles dois bezerros. Agora vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Tem 2 bezerros aqui para o holocausto, para o sacrifício, que eram as oferendas da época. E cada um, você te deu a preferência ainda para os 450 profetas de Baal, para você escolher o melhor bezerro. E eles escolheram, e ali fizeram fogo sobre o altar, botaram lenha, para chamar a presença de Deus. Aquele que invocasse a Deus, e Deus ou queimasse o holocausto, seria o Deus verdadeiro. E Elias fez uma boa jogada, uma boa estratégia, colocou o povo como jurado, que o povo já estava seguindo os falsos deuses, o povo estava seguindo aquelas coisas passageiras, aqueles curativos que são dados, aqueles pequenas amoxicilina rapidinha para tirar tua dor de garganta, e não estavam tratando a fundo tudo que precisava tratar, que Deus precisa tratar. E muitas vezes de hoje ainda nós estamos buscando a deuses que não curam, que não restauram um casamento, que não restauram do câncer, que não restauram do HIV, que não restauram o homem do financeiro, da cadeia, que não restaura a alma, que não restaura vivo. E ainda estão preferindo os deuses de Baal. Aqueles que mentem, aqueles que prometem carro, aqueles que prometem isso, aqueles que prometem tantas coisas passageiras, e não tem alicerces verdadeiros. Por isso que há muito feminicídio, porque não estão buscando um Deus verdadeiro, estão buscando em outros lugares coisas que não acrescentam. Então, Elias faz essa pegada, lança esta rede sobre eles e pergunta para eles, e vamos ver, se os 450 homens estão aqui de Baal, e eu sou sozinho, então vamos lançar esse desafio. E lá ele deu preferência para os 450 profetas de Baal. E os 450 profetas de Baal fizeram o melhor bezerro, colocaram lenha, fizeram tudo que tinha, e clamaram a manhã inteira, em sacrifício, se cortaram para chamar atenção, deitaram no pó, pularam, cantaram, dançaram, até se banharam de sangue, para ver se chamava o Deus deles, para que queimasse o holocausto, para o povo saber que ele era o Deus certo.
E de Elias ficou lá, e Elias zombou deles várias vezes, de tudo que eles estavam fazendo. E aí Elias, ao meio-dia, resolveu dizer: bom, agora vocês estão aqui, vocês não deram certo, vocês são uma mentira, vocês são uma fake news, este povo está seguindo coisas de adoração errada, de idolatria, por dinheiro, por coisas humanas, por carne humana, por coisa sexual, por vários atos de feitiçaria, de idolatria, de financeiro, e não estão vivendo a essência do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai lá e pede ainda para as pessoas jogarem 3 vezes água sobre a lenha e sobre o bezerro que estava, e fez um córrego, aqui fala em rego, fez um córrego ao lugar, fez um buraco ao redor e encheu tudo d'água. E lá ele clamou, nessa passagem que eu disse aqui, o profeta Elias falou: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E Deus fez lá do céu, e mandou fogo vivo, e lá foi, e queimou todo, aquela molhança, aquele ensopado que estava de lenha, tudo queimou, até a água secou ao redor, e ficou o povo dizendo assim: então, realmente o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Realmente nós vamos passar desta mentira, dessa fake news aqui, desse Deus que é só de adoração de barro, que é só de adoração de parede, e vou para uma adoração real, aonde eu tenho um encontro real. E ali foi manifestado o povo. Então, para mostrar ainda mais quem era o Deus de Elias, quem era o Deus do Bitão, quem era o Deus do Gerson, quem era o Deus do Antônio, quem era o Deus do Edinho, quem era o teu Deus, ele ainda diz assim: olha só, meu ajudante, sobe ali e olha, que eu creio que está vindo a chuva. E o ajudante foi lá e olhou: só tem uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, é muito pequenininha, não tem chuva nenhuma. Elias, fica quieto aí, só tem uma pequena nuvem, não vai chover, não tem nada que mostre que vai chover. Olha mais vezes, 7 vezes, na 7ª ele disse: realmente, está se enchendo todo o céu de nuvem, tem um barulho de vento, tem algo chegando, tem algo diferente acontecendo. E veio uma grande chuva, depois de 3 anos e meio, depois de 4 anos, de seca, de fome, de que nada dava, o Deus de Elias mandou chuva e choveu. E ele pegou Acabe ainda e disse assim: vai, te sobe para a tua casa, porque está vindo um grande temporal de água. O que é a mensagem desta manhã para cada ouvinte, para cada um que está nos ouvindo? Não importa se você está sozinho da batalha, não importa se você é sozinho, não te assuste da guerra, não te assuste das coisas que estão ali colocadas, siga a tua vida. Você tem vários inimigos, você tem projeto de vida, continue orando. Nós precisamos mudar o Rio Grande do Sul. Minha irmã de cabelo branco, meu irmão de cabelo branco, meu irmão que está lá sozinho, lá no interior, você que está na cidade, você que está aí sofrendo, entenda que a tua oração pode ser muito mais do que os 450 profetas de Baal. Elias era sozinho e tinha as mesmas dores, os mesmos desertos que eu e você temos, mas nós temos que confiar no Deus. Você não pode confiar no prefeito, você não pode confiar no vereador, você não pode confiar no governador, no presidente que vai trocar tudo este ano. Você tem que confiar no Deus que muda o governador, que muda o presidente, que muda o prefeito, que muda o vereador. É esse Deus que faz a transformação. Nós temos que fazer com que Acabe entenda que só existe um Deus. O Rio Grande do Sul precisa entender. Você é agricultor, pecuarista, pessoal do agro, pessoal que está produzindo, que está escandalizado com o clima do Rio Grande do Sul, com o clima das missões, que não dá nada, que cada ano apanha, que cada ano não dá. E aí vem essa sequidão, vem para a cidade, que não tem mais o PIB, que não tem mais a produção, que não tem mais o emprego. Tudo isso, o que está acontecendo dentro do Rio Grande do Sul é que nós estamos adorando a Baal. O Rio Grande do Sul, o estado mais frio que tem do cristianismo. O Rio Grande do Sul é o estado onde menos se levanta os Elias, menos se levanta os Paulo, menos se levanta os Davi. Nós precisamos aquecer com a nossa oração, e esta manhã uma convocação a você, homem e mulher que me escuta esta manhã. Mudamos o Rio Grande do Sul através somente de você, através da tua oração. Não queira grandes altares. É o altar que Elias colocou o holocausto, ele estava até quebrado. Ele colocou as 12 pedras das tribos de Israel para ali estar alicerçado o altar.
alicerce teu altar com o Espírito Santo, com oração, com jejum. Mas creia você que está abandonado, esquecido, igual andou Elias nas cavernas, andou sustentado por corvos. Não interessa onde você está e o teu estado físico e espiritual esta manhã. Interessa que Deus vai levantar dentro do Rio Grande do Sul um aquecimento espiritual. E começa por mim e por você. Nós vamos mudar a trajetória do Rio Grande do Sul. Você, agricultor, pecuarista, pare de acreditar no clima-tempo. Pare de olhar para as nuvens e achar. Veja que Deus pode fazer de uma pequena nuvem a mudança. Você precisa. Nós estamos num estado incrédulo. Nós temos um estado onde a idolatria por santos de parede, onde a idolatria por dinheiro, nós estamos num estado enraizado materialmente. Olha o norte, esse pessoal trabalha, é feliz da vida. Olha o Mato Grosso, os ricos do Mato Grosso são mais humildes que os pobres do Rio Grande do Sul. Nós precisamos entender o processo espiritual que está sobre a nossa cabeça dentro do Rio Grande do Sul. Pessoas com 15, 20, talvez o Bairro Mage seja muito mais humilde que o Israel que está plantando 20 hectares de terra lá no Garrucho. Você precisa entender que Deus não habita em lugares de homens rancorosos, homens imprudentes, homens vaidosos, homens prepotentes. Você precisa entender que nós precisamos do Deus verdadeiro, o Deus de Elias, o Deus que enviou Jesus Cristo. Se você tiver essa notoriedade, meu irmão, você não vai precisar ir embora das missões, você não vai precisar ir embora do Rio Grande do Sul. Tem agricultores levantando as malas, igual foi há 40 anos atrás, indo embora do Rio Grande do Sul, porque aqui não se dá nada. Aqui cada ano você fica com a metade da grade do trator enterrado nos bancos. O pecuarista não tem preço, a produção de leite apanha. Por quê? Porque estamos aqui vivendo coisas que nós precisamos mudar o paradigma do Rio Grande do Sul. E espiritualmente, meu irmão e minha irmã que me ouve, faça uma opção, igual este povo que ouviu o desafio de Elias e entendeu que o Deus que eles serviam não traziam a verdadeira essência da cura, do milagre, da paz e da família. E aí nesse desafio, eles tiveram tudo para o lado de Elias, e os 450 profetas de Baal morreram. É tempo de acabarmos dentro do Rio Grande do Sul com essa improdutividade, com essa frieza espiritual. Você que me ouve e não acredita em Cristo, faça um estudo mais embasado sobre a vida cristã. Não é a retaliação do Hamas e do Hezbollah, não é do ditador que morreu ontem. É Jesus Cristo, é amor e é perdão, e você é uma raridade. E eu confio muito que Jesus Cristo de Nazaré habitará nesse Rio Grande do Sul, e nós vamos mudar, e você não vai precisar ir embora daqui, e você vai começar a plantar, porque a chuva não vai vir do clima-tempo, a chuva vai vir da tua oração, da tua simples oração, e nós vamos ser novamente um grande estado de paz e tranquilidade, sem avareza, sem o mal, sem outros deuses, sem idolatria pelo dinheiro, sem as prepotências humanas, e com humildade. As prepotências humanas têm levado ao feminicídio, ao suicídio. Creia nisso. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus, Ele está aqui para te dizer que somente Ele é Deus, e Ele vai fazer. Assim é, coisas novas vão acontecer, coisas grandes vão acontecer, quando nós clamamos por esse Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Deus, a paz dos santos. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos crer! Vamos crer! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que ninguém é como o nosso Deus. Senhor Deus de Israel, de Jacó, de Isaac, de Davi, Deus que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Nós oramos clamando o Senhor pela nossa região das missões, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, pelo nosso país. Que o Senhor é o único Deus. Apesar dos Baals, o Senhor estarem espalhados. Apesar, Senhor, de muitos se mostrarem tremendamente grandes, Senhor, a nossa oração de Elias sozinho, ele é muito maior que toda a manifestação diabólica, Senhor. Porque o Senhor honra a oração do justo. E nós estamos aqui orando para a mudança na vida de pessoas. Para a cura, Senhor, do irmão da Cladir, Senhor. Pela cura de muitos, pela libertação de muitos. Pela fartura financeira, pelo casamento certo. Pela paz, Senhor, conjugal. Pelo respeito de filhos e filhas. De paz, Senhor. Pela harmonia, Senhor, das igrejas. Pelo comprometimento espiritual com todos para que possamos vencer as batalhas, Senhor. Muda raciocínio de governo. Muda, Senhor, o país nessa eleição. Muda o Estado, Senhor, nessa eleição. Muda a comunidade, muda o eleitor, Senhor. Que o eleitor possa entender que o Senhor dá ferramentas a ele. Muda, Senhor, todo o sentido espiritual das igrejas, o propósito da igreja na terra, Senhor. Que possamos orar individualmente. Que possamos clamar individualmente pelo novo tempo de vida. Por fartura de chuva, por fartura de colheita, Senhor, de safra. Por empregos, Pai amado, que sejam, Senhor, rendavelmente a cada trabalhador, pela sincronia entre trabalhador e patrão, entre empregador e empregado, pela sincronia entre pai, mãe e filhos e filhas, Senhor, pela sincronia das igrejas, Senhor, que nós possamos, este Deus, colocar a mão no céu e baixar sobre a terra algo novo que ainda não vivemos. Sabemos que o tempo está se findando, Senhor, e não sabemos o dia nem a hora da tua volta, Jesus. Mas cremos, Senhor, que aqueles que encontrarem a fé, aqueles que entregarem sua vida a Ti, Senhor Jesus Cristo, não vão perecer, e continuarão e farão igual Paulo, vão combater o bom combate, vai acabar a carreira, e vai guardar a fé, e será alcançada a coroa da justiça, a salvação da vida eterna sobre a vida de cada um. É nossa intenção nesta manhã, orando por cada ouvinte, por cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Quero aqui mandar um abraço para o meu primo, irmão Milton Cardoso, para o meu irmão Pedro Klug, sua família. O Bito tem neto novo aí, da Flávia, família crescendo. O Eduardo e a Adelaide estão nos ouvindo, nosso sogro, nossa irmã. A Cladir, que pediu oração pelo seu irmão, pastor Isaías, e a todos vocês que nos ouvem. Esse nosso Deus é tremendo. Encerramos esse tempo aqui, de um ano que estamos aqui compartilhando algo de Deus para a tua vida, que você possa receber, colocar em prática e não desistir.
Se você está adorando outros deuses, saiba que isso vai te dar muito sacrifício. Você não vai chegar no lugar certo, você vai sofrer, vai chorar, vai ter muita depressão, você vai ser roubado. Lá no final você vai perder salvação. Venha, busque Jesus Cristo e Ele te dará vida. A paz do Senhor a todos, um bom dia, um bom domingo, uma boa semana, um bom mês de março a cada um de vocês. Encerramos com esse Deus tremendo que está sobre a tua vida.